Olá, cientistas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com mais uma aulinha para vocês. Hoje nós iremos falar sobre a composição da matéria, tá? Lembrando sempre, essa aula é voltada aos nonos anos do Ensino Fundamental 2. Se você gostou da aula, deixa um joinha aí e bora para a aula. O que nós iremos nessa aula, gente? Nós estudaremos a composição da matéria. A gente vai também estudar da onde surgiu o termo átomo, tá? E como os modelos atômicos evoluíram durante a história da ciência. Conheceremos os trabalhos de John Dalton, importantíssimo para a ciência. Conheceremos o trabalho de John Thomson, tá? Além disso, conheceremos o trabalho de Ernest Rutherford. Além disso, conheceremos o trabalho de Eugen Goldenstein, assim como James Chadwick. E depois de tudo isso, conheceremos e veremos como é o modelo atômico atual, desenvolvido e descoberto pela ciência. Detalhes, cientistas, do que é feita a matéria? É muito importante, gente, se fazer essa pergunta, porque a química, o objetivo dela é estudar a matéria, mas principalmente estudar do que é feita a matéria, ou seja, a constituição da matéria. E estudando a matéria, gente, é muito importante para poder entender a matéria. Por que eu falo isso, cientistas? Se a matéria é tudo que forma o universo, entender a matéria é dar um passo fundamental, gente, para aprender sobre ela. Aprender como ela funciona. Por que ela está aqui. E como todo esse estudo começou, gente. Pelo que se sabe, foi há muito tempo atrás, tá? E foi muito mesmo, tá? Mais ou menos no século V a.C., tá? A primeira ideia de se formar o modelo atômico foram por filósofos, tá? Leucipo e Demócrito. Eles tentavam entender do que as coisas eram feitas. E Leucipo e Demócrito, eles filosofavam por horas e horas, e eles tentavam imaginar que a natureza, todas as coisas eram feitas de partículas muito pequenas. E eram essas partículas que seriam responsáveis por formar tudo que nós vemos. E essas partículas, elas que formavam as coisas na natureza, elas seriam tão pequenas, que seria impossível destruir elas. E como elas seriam indestrutíveis, automaticamente elas seriam eternas. E por serem consideradas indestrutíveis e eternas, elas receberam o nome de átomo. Átomo nada mais é, pessoal, que A significa não e tomos significa divisível. Ou seja, átomo é aquilo que não é divisível. Ou seja, uma partícula da natureza que é tão pequena que é impossível de se quebrar ela. Por que eu digo isso, cientistas? Por mais que esses filósofos eles não tinham conhecimento técnico sobre os modelos atômicos, eles foram os primeiros a acertar o real significado de um átomo. E no decorrer dos anos, o método científico se desenvolveu e de uma forma simples, cientistas, novas coisas foram descobertas. E automaticamente novas coisas sobre o átomo foram descobertas. Por que eu digo isso, cientistas? Não tem como eu falar sobre a matéria se eu não falar de átomo, e não tem como eu falar de átomo se eu não falar da história do átomo. John Dalton, nascido em 1766, ele foi um grande nome da ciência nesse aspecto. Ele não era físico, ele era meteorologista. Ele estudava, na verdade, os gases que existiam na atmosfera. E ele tentou fazer diversas experiências para tentar entender do que esses gases eram feitos. E ele tinha uma ideia de que os átomos se combinavam para formar essas coisas. E as reações químicas faziam com que os átomos se combinassem e formassem novas coisas. E o legal é que ele falava que os átomos eram existentes em quantidades finitas na natureza e que os átomos eram pequenas esferas, indestrutíveis e um diferente do outro. O legal é que o John Dalton ele criou um modelo na época chamado modelo bola de bilhar, tá? Onde os átomos eram diferentes um do outro de acordo com o peso que eles tinham. E aí ele acabou dando um nome específico para cada um. Tá? Por que eu digo isso, gente? O John Dalton foi um dos primeiros cientistas a organizar e representar os átomos com símbolos, como o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, o próprio enxofre, o próprio fósforo, como vocês veem aí, o ouro, tá? A platina, a prata. O legal, cientistas, é que o John Dalton, ele não conhecia o átomo internamente, mas ele foi o primeiro cientista a ver que os átomos eles eram diferentes e a diferença dos átomos estava na massa que tinha neles. Ele classificou o mercúrio, o cobre, o ferro,
o níquel, o latão, que na verdade hoje nós não sabemos que é assim, o zinco, como vocês observam aí, o bismuto, o antimônio. O interessante é que o John Dalton foi um dos primeiros cientistas a organizar os átomos, os elementos da natureza, que átomo e elemento é a mesma coisa, em grupos, tá? E representar cada nome com a letra inicial do nome. O arsênico, o cálcio, o manganês, o urânio, o tungstênio, o titânio, o cério, o potássio, o sódio. Como vocês observam aqui na tabela, isso são símbolos dos elementos que ele descobriu e catalogou. Tá? O magnésio, o próprio bário, o estrôncio, o alumínio, o silício, o ítrio, o berílio e o zircônio. Na verdade, gente, o John Dalton, ele não descobriu como o átomo era por dentro em si, mas ele organizou os átomos em grupos, e isso é muito importante. O John Thomson, gente, nascido em 1856, ele foi muito importante também. Ele era físico, e o John Thomson, ele realizou várias experiências, e essas experiências fez o John Thomson descobrir como o átomo era por dentro. Tá? Ele usou um raio que são os raios catódicos, raios de carga positiva. E o que ele descobriu nas experiências? Ele descobriu que o átomo em si não era uma coisa única. Ele era formado por partículas menores de carga negativa. Esse cara descobriu, gente, os elétrons. Tá? Ou seja, esse cientista foi o primeiro cientista a criar um modelo atômico baseado em comprovações. Que o átomo era uma esfera positiva com um monte de carga negativa grudada nele. Ou seja, segundo Thomson, os átomos, os elementos, eram desse jeito. Uma esfera positiva com um monte de partículas negativas. O Thomson descobriu que os elétrons da eletricidade estavam nos elementos químicos. O legal, cientistas, é que o primeiro modelo assim com teste de comprovação foi esse. Aí teve o Rutherford, nascido em 1871. O Rutherford também era físico, ele foi muito importante para a ciência. Porque o Rutherford, ele pegou o modelo do Thomson e fez vários experimentos. E ele descobriu coisas novas sobre o átomo. Por que eu digo isso, cientistas? Ele pegou o modelo criado pelo Thomson, como ele descobriu coisas novas, ele melhorou o que se sabia, tá? E o legal é que ele fez várias experiências com raios de cargas positivas que se chocavam com uma lâmina de ouro. Alguns desses raios atravessavam a lâmina, outros sofriam desvio, outros eram refletidos. Ou seja, olha para essa experiência, ó. A radiação atravessava, uma parte da radiação era refletida de volta, uma outra parte da radiação atravessava e uma outra parte da radiação era desviada. Ou seja, esse cientista foi muito importante para o átomo, porque ele, através desse experimento que vocês estão vendo aqui, ó, a radiação, ele conseguiu provar, quando ele passou uma radiação por uma lâmina de ouro, ele conseguiu provar, gente, que existia coisas nos átomos, além daquilo que o Thomson tinha descoberto. E o legal, cientistas, é que esse experimento permitiu com que esse cientista visse que o átomo não era bem daquele jeito que o Thomson dizia. Ele descobriu que entre o elétron e o próton existiam espaços entre eles. Por que eu falo isso, cientistas? Toda vez que os raios passavam, eles passavam entre os espaços entre o próton e o elétron. Toda vez que um raio positivo passava e batia na carga positiva, ele era desviado. Ou quando ele batia de frente, ele era refletido de volta. Ou seja, esse cientista ele conseguiu provar que os elétrons não estavam grudados na esfera positiva, e sim giravam ao redor. Ou seja, esse cientista pegou aquele modelo atômico criado pelo Thomson e melhorou ele. Ou seja, esse cientista conseguiu provar que entre o centro do átomo e o elétron existia um espaço, ou seja, os elétrons giravam ao redor do centro, que era positivo, e existia um espaço entre o centro e o elétron que girava ao redor do átomo. Isso foi muito importante, cientistas. Foi graças a isso que ele conseguiu melhorar ainda mais. Só que o Eugen Goldenstein, ele, nascido em 1850, ele descobriu outras coisas, tá? Ele fez experiências que ele melhorou aquilo que o Rutherford havia descoberto. Ele descobriu que no centro do átomo não era simplesmente positivo,
era positivo porque existiam coisas positivas lá no centro. Ou seja, esse cientista descobriu os prótons. Ou seja, o centro do átomo era positivo porque existiam partículas positivas lá dentro. Ou seja, esse cientista, ele descobriu, gente, os prótons, que são as partículas que estão no centro dos átomos. O Chadwick, ele nascido em 1891, ele foi muito importante para a ciência também, porque ele fez outros experimentos baseado nos estudos até agora, e ele descobriu que além dos prótons no centro, tinha outras partículas que não tinham carga nenhuma, ou seja, que eram neutras. E ele acabou descobrindo, gente, os nêutrons. Ou seja, a partir das descobertas desses cientistas, nós descobrimos que, além dos prótons no centro, o átomo, além de ter partículas positivas, que são os prótons, ele vai ter outras partículas no centro que são neutras. Ou seja, ele descobriu os nêutrons. Ou seja, o átomo é uma massa de prótons e nêutrons no centro com elétrons girando ao redor dela. Tá? E o que a gente sabe até o momento sobre o átomo, gente? Na verdade, é muito interessante se fazer essa pergunta. Nós sabemos hoje que o átomo ele vai ser formado por partículas neutras no centro, que são os nêutrons, partículas positivas no centro, que são os prótons. Essas partículas, como elas são pesadas, são elas que definem a massa do átomo. E girando ao redor dessas partículas, nós temos as partículas de carga negativa, que no caso são os elétrons. Ou seja, o átomo em si é uma massa de cargas neutras e positivas no centro, e girando ao redor dela, nós temos os elétrons. Isso é o átomo, gente. E o legal é que como os prótons e os nêutrons são pesados, eles ficam concentrados no centro e eles são mantidos por uma força chamada força forte, que é uma força que mantém as cargas iguais juntas. E os elétrons, eles são puxados pelos prótons, mas eles ficam girando ao redor dessa massa, tá? Pela força fraca que evita que eles sejam puxados. Ou seja, assim, os elétrons ficam girando ao redor porque eles também são muito leves. E qual é o detalhe, cientistas? A quantidade de prótons vai dizer que tipo de elemento que ele é, tá? A quantidade de prótons a gente conhece como número atômico, e na ciência o número atômico é conhecido pela letra Z. O peso do átomo é a somatória dos prótons e dos nêutrons, porque os elétrons são leves demais. A massa do átomo nós conhecemos pela letra A. Por que eu digo isso, cientistas? Vamos tentar entender isso de uma forma simples. Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Ó. O hidrogênio tem um próton, ou seja, Z é 1, porque o número atômico dele é 1. Ele não tem nêutron. Como ele só tem um elétron girando ao redor dele, o elétron é muito leve. Então qual vai ser a massa desse átomo? Como ele só tem um próton, a massa total dele vai ser só o peso do próton, ou seja, a massa dele vai ser 1. Ou seja, A vai ser igual a 1. Lembrando que os elétrons são 1848 vezes mais leve que um próton. Agora vamos ver o hélio. O hélio tem 2 prótons. Se tem 2 prótons, o número Z dele, que é o número atômico, vai ser 2. Sempre que tiver 2 prótons, vai ser hélio. Só que o hélio, nesse caso aqui, tem mais 2 cargas neutras no centro, ou seja, 2 nêutrons. Quanto seria a massa dele? 2 com mais 2, 4. Ou seja, a massa do hélio vai ser equivalente a 4. O hélio vai ter 2 elétrons girando ao redor dele, mas esses elétrons não vão influenciar muito na massa, e isso vai ser o átomo de hélio. Lembrando, os elétrons são extremamente leves e não influenciam na massa do átomo. Outro exemplo, lítio. Toda vez que eu tiver 3 prótons no átomo, vai ser o lítio. Ou seja, o número Z, o número atômico, é 3. Nesse caso, eu também tenho 3 nêutrons. Como cada partícula dessa pesa 1, 3 com mais 3, 6. Ou seja, a massa desse átomo vai ser equivalente a 6. Girando ao redor do lítio, cientistas, eu vou ter 3 elétrons. Tá? Esses 3 elétrons não influenciam na massa, estão aí, então são importantes sempre destacá-los, mas eles não influenciam na massa do elemento. Isso, cientistas, é o átomo. Átomo de berílio. Berílio, toda vez que um átomo tiver 4 prótons, ele sempre vai ser o berílio. No caso, então o número Z seria 4. Como esse berílio, além de 4 prótons, ele vai ter 4 nêutrons, quanto vai ser a massa dele? 4 prótons mais 4 nêutrons, o total 8.
Detalhe, cientistas, girando ao redor do átomo de berílio, eu vou ter um elétron, dois elétrons, três elétrons, quatro elétrons. Como os elétrons são leves, eles não influenciam na massa total do átomo. Então, o berílio vai ter o número atômico 4 e a massa dele vai ser 8. É basicamente assim que funciona. Carbono. Toda vez que um átomo tiver 6 prótons, ele vai ser sempre o carbono. Ou seja, o número atômico, o número Z do carbono é 6. Só que junto com esses prótons, eu tenho 6 nêutrons. Então, qual que seria a massa do átomo de carbono? 6 com mais 6, 12. Ou seja, o número atômico do carbono é 6, mas a massa do carbono vai ser 12. E girando ao redor do carbono, nós temos 6 elétrons. Automaticamente, os elétrons são leves demais e não influenciam na massa do elemento. Mas eles estão aí girando ao redor do átomo. Cientistas, tudo que nós sabemos hoje sobre a composição dos elementos é de uma forma simples, gente. Não foi eu que descobri, não foi alguém que inventou. Tudo isso que nós sabemos hoje sobre os elementos é um resultado de décadas de testes e comprovações de pessoas que dedicaram a vida inteira dela para descobrir do que são feitas as coisas. Com isso, tornando possível a gente conhecer a matéria e a composição da matéria que a gente vê. Tá? Foi uma aula rápida hoje. Agradeço muito, obrigado muito por vocês assistirem esse vídeo, tá? Qualquer dúvida, peço que vocês deixem nos comentários, tá? Deem um like aí se gostaram, tá? Ajuda a compartilhar, tá? Agradeço mesmo por vocês terem assistido esse vídeo. Lembrando, cientista aqui, faça a diferença, divulgue a ciência, tá? Muda esse mundo, tá? E obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Se cuidem. Tchau, tchau.